O sangue que se acumulava no frio concreto foi o primeiro sinal de que tinham cometido um erro de cálculo fatal. Léo pensou que estava sequestrando uma socialite aterrorizada e endividada, uma peça fácil para pressionar o sindicato mais implacável da cidade. Em vez disso, os homens de Léo tinham tirado às cegas um predador adormecido das sombras. Quebrar uma abraçadeira industrial pesada normalmente produz um som suave e plástico. Mas dentro daquele armazém vazio, o estalo soou como uma sentença de morte assinada. Há um silêncio sufocante muito específico que cai sobre uma sala quando o caçador percebe que está preso na jaula com a fera. Quando o chefe da máfia finalmente chegou, o sangue no chão não era o dela. Asterisco, 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 a chuva em Boston naquela terça-feira à noite era do tipo miserável, uma garoa fina que penetrava até os ossos, esvaziava as ruas e transformava os paralelepípedos de Beacon Rio em espelhos escorregadios e traiçoeiros. Sloane Gallagher estava parada sob o toldo verde desbotado de uma livraria fechada na rua Charles. A gola do seu impermeável bege estava levantada contra o vento úmido. Era completamente anônima, uma ilusão deliberada e meticulosamente construída. Para os poucos pedestres que passavam apressados, Sloane era apenas mais uma mulher cansada esperando um carro por aplicativo. Ela não parecia uma mulher cujo nome real estava enterrado sob 3 camadas de classificação federal. Quando a van Ford Transit preta subiu violentamente na calçada, jogando um jato de água cinzenta de poça sobre suas botas de couro, Sloane não se mexeu. Pessoas normais se mexiam. Pessoas normais soltavam um grito sufocado, recuavam ou levantavam as mãos. Sloane simplesmente calculou a trajetória, notou a ausência de placas e identificou a banda de rodagem pesada dos pneus. A porta lateral da van se abriu bruscamente antes mesmo de o veículo parar completamente. 2 homens saltaram. Ombros largos. Jaquetas de couro baratas que cheiravam a tabaco rançoso e colônia barata. Segura ela, cala ela, sibilou um deles. Era Léo Moretti. Sloane reconheceu o jadear asmático e áspero da voz dele de um arquivo de vigilância periférica que havia folheado numa outra vida. Uma mão pesada e calejada cobriu sua boca enquanto outro braço grosso a envolvia pela cintura. Eles esperavam resistência, o debate frenético e descoordenado de uma civil em pânico. Sloane deu exatamente isso a eles, interpretando o papel com perfeição. Deixou os membros se agitarem o suficiente para simular terror, suprimindo a memória muscular que gritava para ela cravar o cotovelo na cartilagem mole da garganta do homem e destruir sua traqueia. Ainda não, disse Sloane para si mesma, enquanto a arrastavam para o interior escuro e mal cheiroso da van. Primeiro a informação. As baixas depois. Eles a jogaram no chão de metal corrugado da van. Colocaram um saco de estopa áspero sobre a cabeça dela, que arranhou suas bochechas e a mergulhou em uma escuridão sufocante e imediata. Então vieram as braçadeiras de plástico grosso grau industrial amarrando seus pulsos atrás das costas. Pegamos a vadia, resmungou o segundo homem, Frank Moretti, do banco da frente, enquanto a van acelerava bruscamente, jogando Sloane contra o painel lateral. Liga pro chefe. Fala que temos a Chloe Gallagher. Sob o saco de estopa, a respiração de Sloane permaneceu completamente estável. Uma cadência lenta e rítmica, 4 segundos para inspirar, 4 segundos para expirar. Chloe. Sua irmã distante. Chloe era uma socialite caótica e narcisista que vivia em coberturas financiadas por homens perigosos. Uma mulher que tratava dívidas como sugestões e lealdade como um inconveniente temporário. Fazia todo sentido que Chloe finalmente tivesse cruzado uma linha da qual não conseguiria sair só com seu charme. E fazia todo sentido que esses capangas de segunda categoria não tivessem se dado ao trabalho de investigar direito, confundindo o rosto de Sloane, um espelho ligeiramente mais afiado e sem botox nenhum do de sua irmã, com o alvo deles. Ela não está gritando, notou Léo, a voz tremendo com um lampejo de inquietação. Ele deu uma cotovelada leve no quadril de Sloane com a ponta da bota. Ei, você tá respirando aí dentro, princesa. Sloane soltou um gemido patético e sufocado, elevando o tom da voz uma oitava inteira para imitar a cadência lamorenta de sua irmã. Tá bem, riu Frank do banco do motorista. Provavelmente o susto fez o botox escorrer pela cara. Espera até o Casey ver ela.
Ele vai se divertir muito com o Richard Davis. Dessa vez, o advogado dela não vai conseguir livrar ela de um pijama de cimento. Casey Carmichael. O nome ecoou nos confins escuros da van. Pela primeira vez na noite, uma descarga genuína de adrenalina atingiu a corrente sanguínea de Sloane. Não por medo, por interesse profissional. O sindicato Carmichael não era uma gangue de rua. Era uma empresa criminosa profundamente enraizada e altamente sofisticada que controlava os portos de embarque de Providência até Portland. Casey Carmichael era um arquiteto da violência organizada, um homem que operava de arranha-céus e usava empresas de fachada como a Aegis Holdings para lavar milhões. Era inteligente, era letal, e seus homens acabavam de cometer o maior, e provavelmente último, erro de suas vidas. A viagem durou exatamente 42 minutos. Com base nas curvas bruscas à direita, no cheiro repentino de sal de maré baixa e algas em decomposição, e no estrondo dos pneus passando do asfalto para o concreto rachado, Sloane traçou a rota mentalmente. Tinham pegado a Rota 1 ao norte, saindo perto dos complexos industriais abandonados de Revere, especificamente as antigas fábricas têxteis com vista para as águas cinzentas do Chelsea Creek. A van parou bruscamente. As portas se abriram com violência, deixando entrar o vento costeiro gelado. Mãos rudes puxaram Sloane pelos ombros. Ela tropeçou de propósito, deixando os joelhos baterem no concreto do armazém, gritando fraco. Coloca ela na cadeira. Latiu Léo. A levantaram e a jogaram contra uma cadeira dobrável de metal fria. Passaram uma segunda abraçadeira em volta de seus tornozelos, prendendo-os às pernas dianteiras da cadeira. Ela conseguiu ouvir o som inconfundível de uma porta pesada de aço corrugado se fechando, selando-os dentro. Agora, disse Léo, a voz direto à frente dela. Esperamos o Sr. Carmichael. Sob a capuz, Sloane já estava trabalhando. Tinha os pulsos amarrados, mas os irmãos Moretti eram amadores. Não tinham cruzado seus pulsos, os tinham amarrado em paralelo, um contra o outro. Era um erro de novato. Sloane girou levemente a mão esquerda, deslocando o polegar com uma torção brusca e praticada e uma respiração silenciosa e contida. A articulação estralou. A dor foi um clarão branco, brilhante e familiar atrás de seus olhos, mas Sloane a ignorou, recolhendo a mão para deslizá-la através do laço apertado de plástico. Sua mão direita estava livre. Sloane não removeu as amarras completamente. Simplesmente apoiou a mão liberada nas costas, recolocando o polegar no lugar com um estalo nauseante que foi mascarado pelo som de Frank acendendo um cigarro do outro lado da sala. Estava solta. Era letal. E agora esperava. A porta de aço pesada do armazém rangeu para cima, o metal retumbando no vasto espaço vazio. Um elegante Mercedes Classe S prateado esperava exatamente no limiar, seus faróis cortando a penumbra empoeirada do interior. Sloane ouviu o clique rítmico e pausado de sapatos de couro caros contra o concreto. Em seguida, 2 pares de passos mais pesados e sincronizados, os seguranças. Sr. Carmichael, a voz de Léo rachou levemente, perdendo toda a falsa fanfarronice que projetara na van. Temos ela, como o senhor pediu. Pegamos ela bem ali na rua Charles. Alguém os viu. A voz que cortou o armazém era baixa, ressonante e completamente desprovida de calor. Não era a voz de um capanga, era a voz de um CEO especializado em aquisições hostis da variedade sangrenta. Casey Carmichael. Não, senhor. Captura limpa. Ela estava sozinha. Passos se aproximaram de Sloane. Agora ela conseguia sentir o cheiro dele. Uma mistura sutil e cara de madeira de cedro, bergamota e o leve toque metálico de pólvora. Era um aroma que exigia autoridade. Tira o capuz, ordenou Casey. Mãos rudes agarraram a estopa e a puxaram para cima. O brilho repentino das luzes de trabalho halógenas no teto cegou Sloane por um instante. Ela piscou, com um rosto completamente impávido, e olhou nos olhos do rei do submundo de Boston. Casey Carmichael era um homem impressionante, de talvez 35 anos, com traços aristocráticos e afiados que pareciam esculpidos em mármore frio.
Seu cabelo escuro estava meticulosamente penteado e ele usava um terno de 3 peças cor de carvão, feito sob medida, que se ajustava perfeitamente à sua compleição atlética. Mas foram os olhos que capturaram a atenção de Sloane. Eram de um cinza glacial e penetrante, inteligentes e completamente mortos por dentro. Casey olhou fixamente para ela. Esperou as lágrimas. Esperou as desculpas frenéticas, as súplicas desesperadas pela vida, a inevitável negociação pela qual Chloe Gallagher era famosa. Em vez disso, a mulher na cadeira simplesmente devolveu o olhar. Sua postura não estava curvada em derrota. Sua coluna estava perfeitamente reta. Seus olhos, de um avelã profundo e marcante, acompanhavam seus movimentos com a precisão analítica e fria de um atirador calculando a deriva do vento. Casey franzou a testa, um enrijecimento minúsculo da mandíbula. Inclinou a cabeça, seus olhos agudos descendo do rosto dela para as mãos, escondidas atrás das costas, e depois para o traje. Um impermeável gasto, embora de alta qualidade, sem joias de grife, sem maquiagem excessiva. E os olhos? Chloe Gallagher tinha olhos de servo assustado. Esta mulher tinha olhos de loba. Espera, sussurrou Casey, a voz perigosamente suave. Léo recuou nervoso. Chefe, o quê? O que foi? É ela. É a Chloe Gallagher. Conferimos as fotos 2 vezes. Esta não é a Chloe Gallagher, disse Casey sem desviar o olhar de Sloane. Aproximou-se mais, invadindo seu espaço pessoal, testando sua reação. Ela não recuou. Chloe Gallagher tem uma tatuagem de vaidade, uma rosa no lado esquerdo do pescoço. Chloe Gallagher cheira a Chanel e desespero. Não sei quem é esta. Posso me apresentar, se a sua rede de inteligência é tão incompetente assim, disse Sloane. Sua voz era tranquila, perfeitamente modulada, ressoando levemente na vasta sala. Léo soltou um palavrão e sacou uma pistola do cinto, apontando para a cabeça de Sloane. Cala a boca, vadia. Guarda a arma, Léo, ordenou Casey suavemente, embora a ameaça no tom fosse inconfundível. Abaixou-se levemente para ficar na altura dos olhos de Sloane. Se você não é a Chloe, quem é você, e por que tem a cara dela? Sou a irmã mais velha dela, respondeu Sloane com calma. Sloane. Os olhos de Casey se estreitaram. Chloe não tem irmã. Minha investigação de antecedentes sobre a família Gallagher foi exaustiva. Arthur Pendleton, o contador do pai dela, me entregou todos os arquivos. Sloane sorriu. Era uma expressão assustadoramente tranquila. Arthur Pendleton só sabe o que está no registro público, Sr. Carmichael. Ele sabe dos fundos fiduciários, das dívidas e das propriedades em Martha's Vineyard. Não sabe de mim, porque minha existência foi apagada dos bancos de dados municipais e federais há 12 anos. Sloane fez uma pausa. Mas já que estamos compartilhando segredos, eu sei das suas contas no exterior. Sei que a Aegis Holdings está perdendo dinheiro porque seu gerente do porto em Providence vem roubando dos seus carregamentos de fentanil há 6 meses. O armazém caiu em um silêncio absoluto e mortal. Léo e Frank olharam para ela com pura incredulidade. Os 2 seguranças de terno atrás de Casey se tensionaram, as mãos pairando sobre as armas ocultas. Casey não piscou. A fachada gelada rachou por uma fração de segundo, revelando um lampejo de genuína surpresa, antes de voltar a uma curiosidade perigosa. Para quem você trabalha? Exigiu Casey, a voz baixando a um sussurro letal. FBI, federais. Não trabalho para ninguém, disse Sloane, sustentando o olhar. Estou aposentada. Estava aproveitando uma vida muito tranquila e muito entediante ensinando história de arquivos em uma faculdade comunitária, e então os seus 2 sócios lerdos me enfiaram numa van. Então é assim que isso vai funcionar, Casey. Você vai me deixar sair daqui. Vai esquecer meu nome, esquecer meu rosto, e vai continuar lidando com minha irmã idiota por conta própria. Se você fizer isso, eu não desmonto todo o seu império antes do amanhecer. Léo soltou uma risada áspera e debochada. Olha essa louca. Você tá amarrada numa cadeira, querida. Não vai desmontar uma merda, Casey não riu.
Ele observou a maneira como ela estava sentada. Observou a quietude antinatural dos ombros dela. Era um homem que havia sobrevivido no submundo confiando nos seus instintos. E naquele momento, cada instinto que possuía gritava que a mulher na cadeira era a coisa mais perigosa na sala. Antes que Casey pudesse abrir a boca para responder, a pesada porta de aço do armazém voou para dentro com violência. A explosão foi ensurdecedora, uma onda de calor e som que arrancou o trilho de aço pesado de suas dobradiças e enviou uma coluna de poeira de concreto e estilhaços explodindo pelo armazém. Casey reagiu instantaneamente, jogando-se ao chão e rolando atrás de um enorme torno industrial enferrujado. Seus dois seguranças sacaram as armas, mas foram abatidos imediatamente por uma chuva implacável de disparos automáticos suprimidos que atravessou a fumaça. Caíram pesadamente, o sangue se acumulando instantaneamente no concreto. Emboscada! Gritou Léo, disparando cegamente sua pistola em direção à nuvem de poeira ondulante na entrada. São os Volkov. Os russos estão aqui. Uma dúzia de homens entrou no armazém. Vestidos com equipamento tático preto, movendo-se com uma precisão militar disciplinada. Não eram capangas de rua, eram uma equipe de sicários. Dmitry Volkov, o chefe do sindicato rival que buscava usurpar o território de Carmichael, obviamente havia seguido Casey até aquele lugar, esperando o momento perfeito para eliminar o chefe da família híbrida irlandesa-italiana. Casey sacou sua própria arma, uma Sig Sauer customizada, e disparou 3 tiros medidos de trás de sua cobertura, derrubando o russo que ia na frente. Mas estava imobilizado. Léo levou um tiro na garganta segundos depois, desabando num monte gorgolante. E Frank estava agachado atrás de uma pilha de paletes de madeira, completamente inútil. No centro do caos, ainda sentada na cadeira dobrável de metal, estava Sloane. Ela não gritara quando a explosão atingiu. Não se mexera quando o sangue dos seguranças respingou em suas botas de couro. Através da fumaça e dos flashes dos disparos, Casey olhou para ela, esperando encontrá-la presa no fogo cruzado. Em vez disso, viu a cadeira vazia. Uma sombra se desprendeu da penumbra perto do flanco esquerdo do esquadrão de assalto que avançava. Sloane tinha se libertado dos pulsos no momento em que a porta voou pelos ares. Ela se movia com uma graça aterrorizante e fluida, completamente desprovida de hesitação. Não correu para a saída, correu diretamente para os disparos. Um operativo russo com o rifle levantado varreu a mira em direção à posição de Casey. Nunca viu Sloane chegar. Ela deslizou por baixo de sua linha de visão, a mão disparando para agarrar o cano do fuzil de assalto. Com um brutal movimento de torção, desviou o cano para longe de si e simultaneamente impulsionou o calcanhar da mão livre para cima, golpeando o homem diretamente sob o queixo com força suficiente para quebrar-lhe o pescoço para trás. O homem caiu como uma pedra. Antes que o rifle tocasse o chão, Sloane o pegou no ar. Não disparou de forma aleatória. Pressionou a arma contra o peito, assumindo uma postura impecável de recarga de eixo central, e executou 2 disparos precisos e suprimidos. 2 operativos russos a mais caíram com buracos perfeitamente posicionados entre os olhos. Casey observava de trás do torno com a respiração contida. Tinha empregado os melhores sicários que o dinheiro podia comprar, assassinos implacáveis treinados por cartéis e facções militares renegadas. Nenhum deles se movia assim. Isso não era apenas violência, era uma sinfonia mórbida e bela de destruição cinética. Sloane não estava lutando. Simplesmente estava apagando obstáculos. Flanqueiem ela. Rugiu uma voz da entrada em inglês com forte sotaque. 3 homens se lançaram sobre a posição de Sloane. Ela soltou o rifle vazio e interceptou o primeiro. Desviou a facada dele com o antebraço, entrou dentro de sua guarda e cravou o cotovelo no externo dele, quebrando o osso. Enquanto o homem se dobrava de dor, Sloane sacou a pistola da coldre de coxa, girou nos calcanhares e disparou por cima do próprio ombro sem sequer olhar. O segundo homem levou uma bala na rótula, e enquanto caia, uma segunda bala o alcançou na garganta. O terceiro homem hesitou, o terror brilhando em seus olhos ao testemunhar o massacre. Essa hesitação foi fatal.
Sloane cortou a distância em 2 passos, o agarrou pelo colete tático, varreu suas pernas e usou o peso do corpo dele ao cair para se proteger de uma rajada de disparos dos operativos restantes perto da porta. Santa Mãe de Deus, respirou Casey, a arma esquecida na mão. Ele era o rei do submundo de Boston, um homem temido por políticos e policiais igualmente. Mas sentiu uma pontada fria de pavor ao ver aquela mulher desmontar uma equipe de sicários de elite com a mesma naturalidade com que se espanta moscas. Sloane jogou a pistola vazia de lado e olhou pelo armazém, fazendo contato visual direto com Casey através da névoa de pólvora. Seu rosto estava salpicado de sangue, nenhum deles era dela. Seus olhos avelã estavam abertos, dilatados, ardendo com uma intensidade aterrorizante e vazia. O fantasma havia desaparecido. O monstro estava bem acordado. Senhor Carmichael, chamou Sloane, a voz inquietantemente tranquila sobre o silêncio que se seguiu ao massacre. Só sobravam 4 russos, e estavam recuando em direção à porta destruída, as armas tremendo nas mãos enquanto olhavam para a mulher parada no meio dos cadáveres de seus companheiros. Sim, respondeu Casey, levantando-se lentamente de trás do torno, com as mãos ligeiramente erguidas, as palmas abertas. Foi um gesto subconsciente de rendição, algo que nunca havia feito em toda a sua vida. Acho, disse Sloane, passando por cima de um corpo e recolhendo casualmente uma faca de combate descartada, que estávamos no meio de uma negociação. Os 4 operativos russos restantes não falaram. Não sinalizaram uma retirada. Simplesmente quebraram. Sua disciplina profissional se estilhaçou contra o terror puro e absoluto da mulher que estava de pé sobre seus mortos. Recuaram arrastando-se para a porta corrugada destruída, as botas escorregando no concreto coberto de sangue. Sloane os observou partir por exatamente 2 segundos. Sopesou a vantagem tática de deixar que reportassem a Dmitry Volkov contra o risco de segurança operacional de deixar pontas soltas. O cálculo era simples. Sloane deixou cair a faca de combate, recolheu a Sig Sauer descartada de um dos seguranças mortos de Casey e avançou suavemente para o exterior. Não correu. Caminhou com o braço estendido, sua respiração perfeitamente sincronizada com o gatilho. Craque! Craque! 2 dos homens que fugiam se dobraram, caindo de bruços na pedra cascalho fora do armazém. O terceiro conseguiu mergulhar atrás da carcaça enferrujada de uma empilhadeira, mas a coxa ficou exposta. Sloane cortou a artéria femoral com um único disparo brutal. O homem se esvaiu em sangue antes de conseguir gritar por seu último companheiro. O 4º homem, mais jovem que os demais, congelou na beira das sombras. Jogou o rifle, levantando as mãos, o peito subindo e descendo enquanto a chuva gelada de Boston começava a lavar a poeira de tijolo de seu equipamento tático. Por favor, ofegou o jovem, o forte sotaque despedaçando a palavra. Sou só motorista. Só motorista. Sloane baixou a arma levemente, o cano ainda apontado para o centro de seu torso. Caminhou em direção a ele, o rende de suas botas sobre os escombros ecoando no silêncio repentino do armazém. Quando estava a 1 metro de distância, parou. Diz para Dmitry Volkov que Casey Carmichael não é mais sua principal preocupação, disse Sloane, a voz baixando a um registro autoritário e arrepiante. Diz que o fantasma que ele achava enterrado em Kandahar está acordado, e está extremamente irritada com a interrupção. Entende? O russo assentiu freneticamente. Seus olhos se arregalaram com um reconhecimento súbito da classificação que ela acabava de insinuar. Corre, sussurrou Sloane. Ele não precisou que repetissem. Desapareceu na noite chuvosa, deixando Sloane sozinha no limiar do massacre. Atrás dela, o inconfundível clique de um martelo sendo engatilhado cortou o ar úmido. Estou tentado a meter uma bala na sua nuca agora mesmo, disse Casey Carmichael. Ele havia saído de trás do torno industrial, sua pistola customizada apontando diretamente para o espaço entre as omoplatas de Sloane. Deixou um ir. Vai trazer um exército sobre minha cabeça. Sloane não se virou. Lentamente colocou o seguro em sua própria arma, mantendo-a apontada para o chão, e girou para enfrentar o chefe da máfia. Seu impermeável estava arruinado, manchado de graxa, poeira de tijolo e o jato arterial da equipe de sicários dos Volkov.
Ainda assim, ela parecia completamente serena. Quase entediada. Se eu quisesse que você estivesse morto, Casey, você estaria se esvaindo em sangue ao lado do Léo, respondeu Sloane, apontando vagamente para a forma encolhida do capanga que a havia sequestrado. Deixei ele ir porque um exército é exatamente o que Dmitri não vai enviar. Dei a ele uma história de fantasma. Os sindicatos russos são profundamente supersticiosos com ativos de primeiro nível. Dmitri passará as próximas 48 horas assegurando suas casas francas em vez de perseguir você. Casey manteve a arma nivelada, seus olhos cinza e gelados vasculhando o rosto dela, procurando um sinal, um blefe, uma fresta na armadura. Não havia nenhuma. Ela era um vácuo. Devagar, Casey baixou a arma, embora não a guardasse. O que diabos você é? Exigiu Casey, a voz despida de seu veneno corporativo polido habitual. Era crua, misturada com um coquetel potente de adrenalina e fascinação mórbida. E não me venha com essa história de arquivista de faculdade comunitária. Sou exatamente quem disse que era. A irmã da Chloe Gallagher, disse Sloane, caminhando de volta para o centro da sala. Ela deu uma cotovelada em Frank, o sequestrador sobrevivente, que ainda estava agachado atrás de um palete chorando em silêncio. Levanta, Frank. Você está fazendo o papel de ridículo. Frank pulou de pé, mantendo as mãos erguidas, seus olhos saltando entre Casey e a mulher aterrorizante que acabará de massacrar 6 homens. Chefe, gaguejou Frank, a voz quebrando. Chefe, eu não sabia, cala a boca, Frank, cortou Casey sem desviar os olhos de Sloane. Qual é o jogo aqui, Sloane? Você poderia ter ido embora no caos. Por que ficou? Fiquei porque temos um problema mútuo, declarou Sloane, tirando um lenço limpo do bolso do casaco arruinado e limpando o sangue da bochecha. Minha irmã Chloe não apenas pediu dinheiro emprestado para você, certo? Dmitri Volkov não manda uma equipe de sicários de primeira para eliminar um chefe rival por dívidas de jogo não pagas de uma socialite. Isso foi um ataque direcionado. Um movimento de decapitação. Por que Dmitri queria você morto nesta noite de todas as noites? A mandíbula de Casey se tensionou. Ele olhou para seus seguranças mortos, calculando o custo deste desastre. Precisava de uma nova equipe de segurança, de uma equipe de limpeza e de uma casa franca. Mas acima de tudo, precisava saber em que jogo Chloe Gallagher estava jogando. Sua irmã, começou Casey, a voz baixando a um fervo. É uma cleptomania com um desejo de morte. Ela não apenas devia ao meu cassino $300.000. Na semana passada, ela compareceu a um jantar de gala privado organizado pela Aegis Holdings. Passou 1 hora no meu escritório privado com meu diretor financeiro, Nathaniel Y. Nathaniel está morto. E um livro de contabilidade altamente encriptado, que detalha cada suborno que pago à autoridade portuária de Boston e cada carregamento que Volkov contrabandia pelos meus docas, desapareceu. Sloane parou de limpar o rosto. Pela primeira vez em toda a noite, um lampejo de emoção genuína cruzou seus traços. Pura e absoluta exasperação. Ela roubou o seu chantagem, resumiu Sloane. Os códigos de lançamento nuclear de todo o submundo da costa leste, corrigiu Casey, aproximando-se. O cheiro de cedro e pólvora a envolveu novamente. Volkov acredita que vou usá-lo para fechar suas redes de tráfico nos portos. Pensei que Volkov tinha contratado Chloe para roubá-lo, mas vendo que Volkov acabou de tentar me matar, nenhum dos dois tem o livro de contabilidade. Chloe tem, percebeu Sloane, fechando os olhos por um breve segundo. Idiota. Idiota terminal absoluta. Ela acha que pode negociá-lo, vender ao maior licitante para saldar suas dívidas. O que significa que quem encontrá-la primeiro fica com o livro de contabilidade, disse Casey suavemente. E quem perder é indiciado pelos federais ou executado pela Bratva. Sloane abriu os olhos e encontrou o olhar de Casey. A tensão entre eles era elétrica, uma corrente pesada e volátil de perigo mútuo. Ele era um monstro que governava pelo medo e estrangulamento financeiro. Ela era um monstro construído pelo governo para apagar problemas na escuridão. Preciso dos seus recursos, disse Sloane, o tom mudando repentinamente para puro negócio. Satélites,
informantes no nível de rua, reconhecimento facial nas redes de tráfico. Você tem a infraestrutura, eu tenho as habilidades. Casey inclinou a cabeça, uma diversão escura e cínica dançando em seus olhos. Está sugerindo uma aliança com o homem que ordenou o sequestro da sua irmã. Estou sugerindo uma cessação temporária das hostilidades até que eu assegure minha irmã e entregue seu disco, replicou Sloane. Depois disso, desapareço de volta para os arquivos e você volta a extorquir políticos. Fez uma pausa. Mas se tentar me trair, Casey, eu prometo que vou fazer o que fiz com os homens de Volk ou parecer um desentendimento educado. Casey Carmichael olhou para os corpos. Olhou para o sangue. Então olhou para Sloane. Nunca havia encontrado uma mulher que não piscasse sob seu olhar. Nunca havia encontrado uma mulher que pudesse desmontar uma sala cheia de assassinos e negociar um tratado sobre seus cadáveres. Guardou a arma. Frank, latiu Casey. O capanga sobrevivente se sobressaltou. Liga pro Dominique. Fala que traga a equipe de limpeza para o armazém do Chelsea. Depois fala para preparar a cobertura do Four Seasons. Temos uma convidada. Casey se voltou para Sloane, estendendo uma mão perfeitamente cuidada e completamente isenta de tremores. Negócio fechado, senhorita Gallagher. Vamos caçar sua irmã. Asterisco 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 a cobertura do Four Seasons era uma aula magistral de luxo estéril. Janelas do piso ao teto ofereciam uma vista panorâmica e brilhante do horizonte de Boston, a chuva riscando o vidro como prata líquida. O interior era todo aço escovado, couro escuro e arte abstrata que custava mais que uma hipoteca suburbana. Era exatamente o tipo de fortaleza para a qual um homem como Casey Carmichael se retiraria quando as ruas ficassem quentes demais. Sloane saiu do banheiro da suíte principal, o vapor escorrendo atrás dela. Havia trocado o impermeável arruinado e a roupa encharcada de sangue por um conjunto emprestado de Casey. Seu cabelo escuro e úmido estava penteado para trás, expondo uma cicatriz prateada e dentada que corria ao longo de sua clavícula esquerda. Uma lembrança de uma missão em Bogotá que não existia em nenhum registro oficial. Casey estava sentado na enorme ilha de granito da cozinha, sem o casaco do terno, as mangas de sua impecável camisa branca dobradas até os antebraços. Ele estava olhando para uma elegante configuração de múltiplos monitores que seu braço direito, Dominique Russo, acabará de ligar. Dominique, um executor enorme e cheio de tatuagens, com a intensidade silenciosa de um especialista em desativação de bombas, estava parado atrás de Casey, seus olhos acompanhando Sloane com suspeita enquanto ela entrava na sala. Você parece limpa, comentou Casey sem desviar o olhar das telas. Havia um copo de líquido âmbar no balcão. Ao lado, um kit de primeiros socorros. MC Allen de 18 anos. Bebe, e cuida do braço. Sloane olhou para baixo. Um fragmento de estilhaço da porta do armazém havia feito um corte profundo de 5 centímetros em seu bíceps direito. Ela nem havia sentido, até que a adrenalina se dissipou no chuveiro. Caminhou até a ilha, ignorando o uísque, e abriu o kit de primeiros socorros. Selecionou uma agulha estéril, fio de sutura de nylon grosso e uma garrafa de iodo. Dominique observava, a mandíbula se tensionando, enquanto Sloane derramava casualmente o iodo puro diretamente na ferida aberta. Ela não fez uma careta. Não ofegou. Simplesmente enfiou a agulha e começou a costurar sua própria carne com a eficiência praticada e mecânica de alguém costurando um botão numa camisa. Jesus Cristo, murmurou Dominique em voz baixa, recuando. Dominique vem obtendo imagens das câmeras de tráfego do perímetro do último endereço conhecido de Chloe, disse Casey finalmente, girando a cadeira para olhá-la. Seus olhos se dirigiram para a agulha afundando em sua pele. Um lampejo de respeito escuro passou por seus traços aristocráticos. Sua irmã não voltou ao apartamento dela no Back Bay há 48 horas, mas captamos um sinal do celular secundário dela. Sloane deu o nó. Cortou o fio com uma tesoura cirúrgica e finalmente pegou o copo de MC Allen. Tomou um gole lento. O ardor do álcool a ancorou. Onde? Perguntou. Um hotel vagabundo no sul de Boston. O tipo que aluga por hora e não pede identidade, respondeu Casey, tocando uma tecla.
Uma imagem estática granulada em preto e branco apareceu no monitor central. Mostrava uma mulher de moletom largo, usando grandes óculos escuros apesar da chuva, entrando apressadamente no saguão de um motel. A tatuagem de rosa de vaidade no pescoço mal era visível, mas foi suficiente. Ela está em pânico, observou Sloane, estudando a imagem. Sua postura é defensiva. Ela está olhando por cima do ombro. Sabe que o pessoal de Volko está atrás dela, e sabe que você está atrás dela. É um risco, retumbou Dominique, a voz profunda vibrando de hostilidade. Chefe, mandamos uma equipe, derrubamos a porta, pegamos o disco e metemos uma bala. É a única maneira de garantir que Volko não chegue até lá primeiro. Sloane deixou o copo. O som do vidro batendo no granito foi agudo como um disparo. A temperatura da sala caiu instantaneamente. Sloane não olhou para Dominique, olhou diretamente para Casey. Dominique é muito leal, Casey, disse Sloane, a voz um fio suave e sedoso. Mas se ele sugerir assassinar minha irmã na minha frente mais uma vez, eu vou quebrar a mandíbula dele e vou dá-la de comer. Dominique rosnou, dando um passo à frente, a mão caindo sobre o revólver pesado no coldre. Escuta aqui, maluca, Dom Réqua, latiu Casey, a voz estalando como um chicote. Ele levantou uma mão, silenciando o executor, embora seus olhos nunca tivessem saído dos de Sloane. Estava completamente fascinado por ela. A ausência absoluta de medo. A certeza absoluta de sua própria violência. A senhorita Gallagher é uma convidada e é essencial para esta operação. Não tocamos na Chloe até termos o disco. E depois que tivermos o disco. Pressionou Dominique, olhando para Sloane. Depois que tivermos o disco, Chloe Gallagher vai embora de Boston para sempre, e a dívida dela com a Edith Rhodes é considerada quitada, ditou Sloane, inclinando-se sobre a ilha de granito, invadindo o espaço de Casey. Esses são os termos. Casey encontrou seu olhar. Conseguia sentir o cheiro de iodo e chuva em sua pele. Era intoxicantemente perigosa, um quebra-cabeça que ele desejava desesperadamente resolver. Certo, murmurou Casey. Mas temos uma janela que está encolhendo. Se achamos o sinal dela, a equipe de cibernética dos Volkov não está longe. A filha de Dmitri, Katerina, dirige a inteligência digital deles. É implacável e é rápida. Então não mandamos uma equipe, disse Sloane, recuando e abaixando a manga da camiseta para cobrir os pontos frescos. Uma equipe faz barulho. Uma equipe chama atenção. Volko vai ter sentinelas observando o motel. Se aparecerem 3 SUVs pretos, Katerina saberá, e ordenará um ataque antes que cheguemos à recepção. Então qual é o plano? Perguntou Casey, reclinando na cadeira e cruzando os braços. Você e eu, disse Sloane simplesmente. Entramos em silêncio. 2 civis num carro comum. Entramos no quarto, asseguramos Chloe, asseguramos o disco, e saímos antes que a Bratva saiba que estivemos lá. Dominique bufou. Com todo respeito, chefe. O senhor é o chefe desta família. Não faz extrações de rua. É para isso que o senhor me paga. Dominique tem razão, concordou Casey suavemente, embora um sorriso predatório surgisse no canto de sua boca. Sou um executivo. Não derrubo portas em South Boston. Nesta noite, derruba, replicou Sloane, pegando o copo vazio e caminhando em direção à pia. Porque se você mandar o Dominique, Chloe vai gritar e alguém vai começar a atirar. Eu sei como lidar com minha irmã, e preciso de você lá para verificar que o disco encriptado é o verdadeiro no segundo em que o tivermos. Não vou assumir a culpa se ela tentar entregar uma isca. Casey a olhou de costas enquanto enxaguava o copo. Ela estava ditando os termos na própria cobertura dele, tratando o império dele como um inconveniente. Isso enfurecia. Isso emocionava. Dom, prepare o Audi RS7, o cinza sem pelicular. Mantenha uma força de reação rápida de prontidão a 2 km do motel, ordenou Casey, deslizando os braços no casaco sob medida. Chefe, isso é um erro, advertiu Dominique, a voz baixa. Ela é um fator imprevisível. É uma necessidade,
corrigiu Casey. Seu olhar fixo em Sloane enquanto ela se virava. Vamos, senhorita Gallagher. Vamos ver se consegue resgatar a princesa sem incendiar o castelo. Asterisco 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 desceram pelo elevador privado até a garagem subterrânea em silêncio. A tensão entre eles havia passado de antagônica para algo muito mais complicado, um entendimento mútuo e letal. 10 minutos depois, o Audi cinza cortava as ruas encharcadas de chuva do sul de Boston. Casey dirigia com uma precisão agressiva, o motor F8 ronronando perigosamente sob o capô. Sloane sentou no banco do passageiro, carregando a Sig Sauer com concentração clínica. O Starlight Motel era uma mancha decadente com letreiros de neon no fundo de uma rua sem saída. O S e o L estavam queimados, piscando ominosamente sob o aguaceiro. Casey estacionou o Audi a 2 quarteirões. À sombra de um viaduto enferrujado, caminharam o resto do caminho em silêncio, levantando os capuzes de seus impermeáveis escuros. Quarto 114, sussurrou Casey, checando o sinal no celular enquanto se aproximavam do corredor externo do térreo. Primeiro andar, pela parte de trás. Moveram-se como fantasmas, deslizando pelas janelas sujas. A chuva mascarava o som de seus passos. Quando chegaram à porta do 114, Sloane levantou uma mão, sinalizando para Casey parar. Colou o ouvido na folha barata e descascada da porta. Por 3 segundos agonizantes, escutou. Então seus olhos se arregalaram. Chegamos tarde, respirou ela, sacando a arma. O quê? Sussurrou Casey, a mão indo instantaneamente à própria arma. Não ouço nada. Exato, disse Sloane, a voz tensa com um pavor repentino. A televisão está apagada. O ar-condicionado está desligado. E há uma corrente de ar vindo debaixo da porta. Sem hesitar, Sloane deu um passo atrás e cravou o calcanhar da bota diretamente no mecanismo da fechadura. A porta barata rachou e se abriu com violência, batendo na parede interna. Casey entrou na sala com a arma erguida, varrendo os cantos. A sala estava vazia. A cama estava desfeita. A mala de grife de Chloe estava tombada no chão, a roupa espalhada por toda parte num pânico frenético. Mas não foi a bagunça que gelou o sangue de Casey. Foi a janela traseira. O vidro estava quebrado. A chuva entrava pelo buraco dentado. E pintada no papel de parede floral, escrita com sangue fresco e pingando, havia uma única palavra: já tarde. Caterina, cuspiu Casey, baixando a arma. A filha de Volko esteve aqui. Eles têm Chloe. Sloane entrou no quarto, as botas rangendo sobre o vidro quebrado. Não olhou para a mensagem sangrenta. Olhou para o chão abaixo da janela. Na poça de água da chuva havia um colar de prata, uma corrente delicada com uma pequena letra C incrustada de diamantes. Sloane se ajoelhou e o recolheu. O metal ainda estava quente. Quando se levantou, o fantasma havia desaparecido completamente. A mulher que estava no centro do quarto de motel era violência pura e sem adulteração. Casey, disse Sloane. A voz inquietantemente calma. Desprovida de pânico ou medo. Era calma antes de uma detonação nuclear. Sim. Liga pro Dominique, ordenou Sloane, apertando o colar com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Fala para ele acordar todo o sindicato. Vamos à guerra. Asterisco asterisco asterisco. O interior do Audi de Casey Carmichael era de uma tensão pura e sufocante enquanto cortava as ruas noturnas de Boston. A cidade era um borrão de neon e chuva, mas dentro do carro o ar estava completamente quieto. Sloane estava sentada no banco do passageiro com os olhos fechados, representando mentalmente as plantas baixas que acabará de obrigar Dominique a extrair dos servidores de zoneamento municipal da cidade. Armazém frigorífico Vanguard, disse Sloane, a voz cortando o zumbido do motor. Não abriu os olhos. Distrito do Porto. Dimitri comprou a instalação através de uma corporação de fachada, Castral Security Solutions, há 3 anos. É uma fortaleza. Paredes de concreto reforçado de 30 centímetros, um gerador subterrâneo de backup e um cais privado que dá diretamente para o porto.
Casey apertou o volante, levando o Audi a mais de 150 no asfalto molhado do túnel da I-90. Dominique tem 3 equipes de assalto se reunindo em uma zona de preparação a 1 quilômetro. Atacamos as portas principais com força avassaladora, granadas atordoantes, cargas de demolição. Afogamos Volko em corpos até encontrarmos sua irmã. Sloane finalmente abriu os olhos e girou a cabeça para olhá-lo. As luzes do painel projetavam sombras duras e angulosas em seu rosto, destacando o cálculo frio e pragmático de seu olhar. Se você atacar as portas principais, Casey, Chloe vai morrer antes que seus homens sequer limpem a baía de carga, afirmou Sloane. A certeza absoluta em seu tom não admitia discussão. Katerina Volkow não é uma capanga de rua. É uma especialista em guerra digital que aprendeu contra-inteligência no FSB. No momento em que uma carga de demolição explodir, ela vai meter uma bala de ponta-oca na nuca da minha irmã, formatar o disco encriptado, e jogar dentro de um balde de térmita. Você perde sua vantagem e eu perco minha irmã idiota. Então qual é a grande estratégia, fantasma? Cortou Casey, o estresse de seu império em ruínas finalmente sangrando na fachada polida. Chamamos a porta do cais de carga e pedimos gentilmente, disse Sloane. Não usamos seus homens como distração. Usamos como a distração mais barulhenta e violenta que Boston viu desde o inverno de 98. Sloane inclinou-se para a frente, tocando a tela do GPS no console. Você diz ao Dominique para atacar a porta principal e o perímetro leste. Atrai a cada atirador russo para a frente. Enquanto eles estiverem ocupados lutando uma guerra no asfalto, você e eu entramos pelo porto. Casey franziu o senho, sua mente processando rapidamente a mudança tática. O cais privado está fortemente vigiado. Está vigiado por homens que olham para a água, corrigiu Sloane. Não vão estar olhando por baixo dela. Asterisco, asterisco, asterisco. 20 minutos depois, o Audi parou sob os arcos desmoronados e enferrujados de uma doca seca abandonada a 400 metros da instalação Vanguard. A chuva era torrencial agora, um dilúvio gelado que açoitava as águas negras e turbulentas do porto. Casey abriu o porta-malas. Dentro, junto a coletes táticos pesados e munição extra, havia 2 respiradores subaquáticos preto fosco e fatos secos de neoprene escuro. Ele olhou para o equipamento, depois para Sloane, que já estava tirando o moletom emprestado no vento gelado. Dominique guardava isso no arsenal para interdições de drogas no porto, murmurou Casey, vestindo o fato seco. Não faço um mergulho tático há uma década. A memória muscular é uma coisa bela, Sr. Carmichael, disse Sloane, puxando o fecho do fato seco até a garganta, cobrindo os pontos frescos do braço, e ajustando um arnês tático impermeável sobre o peito. Deslizou uma pistola HK-MK-23 suprimida na coldre do peito e assegurou uma faca de mergulho afiada na coxa. Casey a observava, hipnotizado pela eficiência letal e mecânica de seus movimentos. Não era apenas uma assassina. Era uma predadora alfa, perfeitamente adaptada a este ecossistema brutal. Colocou sua própria arma no coldre, ajustando a máscara do respirador. Dominique está em posição, disse Casey, verificando a unidade de comunicações encriptadas no pulso. Ataque em 60 segundos. Hora de molhar, respondeu Sloane. Deslizaram para a água gelada e negra como o carvão do porto de Boston. O frio foi um choque físico, um peso esmagador que ameaçava arrancar o ar dos pulmões, mas os fatos secos aguentaram. Sloane tomou a liderança, navegando pelas profundezas turvas, guiada apenas pela esfera luminosa de sua bússola de mergulho. Nadaram em silêncio absoluto, sem deixar bolhas graças aos respiradores de circuito fechado. Acima deles, abafado por toneladas de água, um estrondo surdo e rítmico ressoou no porto. Bum! 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 Dominique havia chegado. O cais privado da instalação Vanguard se erguia à frente, uma enorme subestrutura de concreto afundada na água. Sloane emergiu à superfície silenciosamente sob a grade de aço do cais, mantendo-se nas sombras mais profundas. Casey rompeu a superfície um segundo depois, os olhos gelados varrendo o perímetro. Acima deles, o caos havia estourado.
O lamento dos alarmes atravessava a tempestade, acompanhado pelo staccato frenético e sobreposto de disparos automáticos. A distração estava funcionando. Sloane se agarrou à escada enferrujada de aço que levava à plataforma de carga. 2 guardas russos estavam apostados acima, a atenção completamente fixada na frente do edifício, onde a equipe de assalto de Dominique estava convertendo os portões de segurança em queijo suíço. Sloane não sacou a arma. Sacou a faca de mergulho. Subiu a escada com uma velocidade aterrorizante, a água caindo do fato preto como uma segunda pele. Saltou por cima do corrimão em completo silêncio. O primeiro guarda se virou, o rádio grasnando em russo rápido, mas o som morreu em sua garganta quando Sloane cobriu sua boca com uma mão e cravou a lâmina na base do crânio. Baixou o corpo tremendo para o concreto sem fazer barulho. O segundo guarda se virou, levantando o rifle, mas Casey já estava sobre o corrimão. O chefe da máfia se moveu com uma graça brutal e pesada, cortando a distância e quebrando o pescoço do homem com uma torção nauseante que se perdeu no trovão da tempestade. Limpo, respirou Casey, o peito subindo e descendo enquanto deixava cair o corpo. Olhou para Sloane. Sua distração está nos comprando tempo. Para onde? Para o subsolo, disse Sloane, passando por ele em direção à porta de aço reforçado que dava para a instalação de armazenamento frio. Caterina não interrogaria um alvo de alto valor no andar térreo. Ela teria levado para o buraco mais fundo e mais frio do edifício. Sloane se ajoelhou ao lado do teclado eletrônico que trancava a porta. Não se deu ao trabalho de tentar hackear. Sacou um pequeno tubo de geotérmico de demolição altamente concentrado do arnês, espremeu uma linha perfeita sobre o mecanismo de fechamento magnético e inseriu um minúsculo detonador. Atrás, murmurou. Um clarão localizador e cegante de magnésio em brasa queimou o aço em 2 segundos. Sloane chutou a porta. O metal pesado se abriu para dentro, revelando um corredor tenuemente iluminado e gelado, bordeado de tubulações cobertas de geada. Adentraram o ventre da besta. A temperatura despencou instantaneamente, a respiração deles formando nuvens no ar. O corredor cheirava a amônia, carne crua e o gosto metálico do medo. Enquanto navegavam pelo labirinto de enormes estantes metálicas contendo cadáveres congelados, o som da batalha acima foi se amortecendo, substituído pelo zumbido de enormes unidades de refrigeração industrial. Espera, sibilou Sloane, levantando um punho fechado. Casey congelou atrás dela. À frente, no fundo do corredor, uma porta isolada pesada estava ligeiramente entreaberta. Uma luz dura e brilhante derramava-se pelo chão coberto de geada, e de dentro, uma voz ressoou. Não um grito de dor. Um gemido agudo e arrogante que fez o sangue de Sloane ferver. Eu disse que não tenho disco físico comigo, ressoou a voz de Chloe Gallagher, vibrando com a indignação de menina rica. Deixei numa cacifo em South Station. Se você me matar, não consegue nada. Casey Carmichael vai te esfolar vivo quando souber que você me pegou. Casey Carmichael está atualmente se esvaindo em sangue num armazém, passarinho, respondeu uma segunda voz, com um sotaque forte e assustadoramente suave. Caterina Volko. E você vai me dar a combinação do cacifo, ou eu começo a te tirar os dedos devagar. Sloane olhou para Casey. Os olhos do chefe da máfia estavam frios, calculadores. Ele assentiu uma vez. Era hora de despertar o monstro. Sloane não bateu na porta. Cravou a bota na porta reforçada do congelador, fazendo-a se estilhaçar para dentro com um estrondo violento que ressoou pelo espaço frio e estéril. O zumbido das unidades de refrigeração industrial vacilou diante da intrusão repentina, como se até mesmo as máquinas hesitassem. Dentro, a cena estava congelada em brutalidade. Chloe Gallagher estava amarrada a uma cadeira de metal no centro da sala. Sua roupa de grife rasgada e encharcada. O rímel escorrendo pelo rosto manchado de lágrimas. De pé sobre ela estava Caterina Volko, imaculada num terno branco que parecia grotescamente fora do lugar no meio do sangue e do aço. 2 capangas da Bratva flanqueavam com os fuzis prontos. Ninguém vai tirar os dedos de ninguém, disse Sloane com calma, entrando na luz fluorescente dura. Sua MK-23 já estava erguida, o cano firme sobre o peito de Caterina.
A cabeça de Chloe se levantou de repente. Sloane, gritou ela, a incredulidade quebrando a voz. O que você está fazendo aqui? Silêncio, Chloe. Sloane nem sequer a olhou. O tom era frio, desdenhoso, definitivo. Os olhos aguçados de Caterina se estreitaram. A mão deslizou para o coldre. Quem é você? Entrei caminhando, respondeu Sloane. E se você tocar nessa pistola, vou meter uma bala no seu pulmão antes que seu cérebro perceba. Matem ela, latiu Caterina em russo, mergulhando atrás de uma mesa de açougueiro. Os capangas reagiram instantaneamente, mas Sloane foi mais rápida. 2 disparos suprimidos ecoaram na sala. Um homem caiu antes de conseguir piscar. O segundo atirou de forma selvagem, as balas centelando contra o aço, enquanto Sloane deslizava pelo chão escorregadio de geada. Então a entrada explodiu em som. Casey Carmichael entrou, a pistola rugindo como um trovão. 3 disparos atingiram o capanga restante, enviando-o para trás contra uma estante de cadáveres congelados. Casey! Gritou Chloe, o alívio inundando a voz. Eu sabia que você viria. Não vim por você, interrompeu Casey friamente. Vim pelo que é meu. Sloane se levantou suavemente, varrendo a sala como um predador terminando uma busca. Caterina, disse com voz plana. Levanta. Acabou. Seu perímetro desapareceu. Meus homens estão destruindo as forças do seu pai lá fora. O silêncio se estendeu, denso de tensão. Lentamente, Caterina emergiu, pálida, mas desafiante, com as mãos erguidas. Você acha que isso é uma vitória? Cuspiu ela. Meu pai já está vindo. Vai queimar esta cidade até os alicerces. Seu pai, interrompeu Sloane, aproximando-se, está atualmente preso no engarrafamento que eu criei. Não vai vir. O olhar de Sloane se aguçou. Onde está o disco? Caterina riu com dureza, apontando para Chloe. Pergunta ela. Ela fez um acordo. Casey se virou, a expressão glacial. É verdade, Chloe. Chloe se encolheu. Menti. Tinha que fazer. Iam me torturar. Ainda tenho o disco. Sem dizer uma palavra, Sloane a agarrou pelo pescoço e puxou para baixo. Uma pequena unidade flash preta estava colada à pele dela. Sloane a arrancou. Você realmente pensou que podia vencer nesse jogo? Murmurou Sloane. Você não é uma jogadora, Chloe. É um dano colateral. Lançou o disco. Casey o apanhou sem esforço. Nosso acordo está cumprido, disse Sloane. Caterina se lançou com um grito desesperado, uma faca de açougueiro relampejando em direção à garganta de Sloane. Sloane se moveu antes que a lâmina pudesse cair. Desviou-se de lado, cravou o cotovelo no peito de Caterina e varreu-lhe as pernas. A herdeira russa caiu no chão com força, ofegando. Num instante, Sloane a tinha imobilizada, a pistola pressionada contra sua testa. Me dê um motivo, sussurrou Sloane, a voz vazia, aterrorizante. Sloane, para! Gritou Chloe. Você não é uma assassina. Casey riu baixinho. Você não a conhece nem um pouco. Por um longo segundo, Sloane sustentou o olhar de Caterina. Então baixou a arma. Vai embora, ordenou. Fala pro teu pai que esta cidade agora pertence ao Casey. E se ele voltar, eu vou atrás dele. Caterina fugiu. Sloane libertou Chloe. O alívio inundou o rosto de Chloe. Graças a Deus. Podemos ir embora. Não, disse Sloane. Casey deu um passo à frente, a presença avassaladora. Você vai embora de Boston esta noite. Voo de ida. Não volte. Chloe se virou, desesperada. Sloane, eu pedi isso, respondeu Sloane, colocando dinheiro nas mãos de Chloe. Pega. Vai. Se você voltar, não vou hesitar. A verdade atingiu Chloe. De repente ela recuou, então correu. O silêncio voltou, preenchido apenas pelo zumbido das máquinas. Casey se aproximou.
Você cumpriu sua palavra. E você a minha. A mão dele roçou a mandíbula dela, manchando a pele de sangue. E agora? Voltar a se esconder. Sloane não se afastou. Um sorriso lento e perigoso se formou. Acho, sussurrou ela, que já me cansei de me esconder. Asterisco 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 Casey percebeu naquele momento que não havia apenas vencido uma guerra. Havia despertado algo muito mais perigoso. O submundo de Boston sussurrava sobre a noite em que o sindicato Volcol desmoronou num congelador de matadouro. Falavam da ascensão implacável de Casey Carmichael, consolidando seu império com mão de ferro e um livro de contabilidade encriptado contendo a corrupção de toda a cidade. Mas a verdadeira história de fantasma pertencia à mulher que orquestrou o massacre antes de as sirenes da polícia sequer chegarem ao distrito portuário. Sloane Gallagher não deixou endereço. Apenas um celular descartável queimado, e um impermeável manchado de sangue sobre a poltrona de couro de Casey. Ele o guardou ali. Um monumento silencioso à única criatura que realmente havia temido, e à única mulher que nunca poderia possuir. Às vezes, quando a chuva forte açoitava as janelas de seu cobertura, Casey servia 2 copos de MC Allen de 18 anos, e ficava se perguntando se a sombra no canto era apenas um truque da luz. Ou o monstro voltando para casa.